Olha só, a reforma trabalhista proposta pelo governo se apoia em premissas questionáveis. Segundo o professor José Emílio Teixeira, da Fundação Dom Cabral, a pressa do governo levou-o a apresentar uma proposta carente de debate mais profundo e de uma abordagem mais técnica. São palavras dele. O professor Teixeira escreveu sobre o tema no Valor de 16 de maio. Disse que a Câmara dos Deputados aprovou um texto que incluía 3 questões essenciais para, na linguagem dele, modernizar as relações entre patrões e empregados. A prevalência do negociado sobre o legislado, a definição de direitos fundamentais a serem mantidos intactos e o fim do imposto sindical. Ele, portanto, quero enfatizar, elogia esses dispositivos. O negociado prevalecer sobre o legislado é, porém, um tópico controverso. Segundo o próprio professor, ao longo do tempo, as empresas terceirizaram as negociações trabalhistas para os sindicatos patronais, o que privou os patrões de treinamento recomendado para lidar com representações de trabalhadores. Esse aspecto pode ser agravado quando se sabe que o próprio projeto de lei saiu do governo com dispositivos espantosamente retrógrados, 2 dos quais citados por Teixeira: a permissão para que grávidas trabalhem em ambientes considerados de média insalubridade, desde que autorizadas por seus médicos de confiança, e pior ainda, a autorização para pagamento em comida e moradia, o que, segundo o professor e muitos outros comentadores, criaria condições para a regulamentação do trabalho escravo. Esses pontos não surgiram no vácuo, foram postulados por setores do patronato. Com esse tipo de empresário apontado por Teixeira como exceção, será difícil negociar. O artigo de Teixeira, professor de Relações do Trabalho, conquanto algo tortuoso, serve para ilustrar um ponto relevante. Trata-se do emprego de uma retórica enviesada, que substitui avaliação mais isenta. Na quadra atual de conflito político e ideológico exacerbado, atores sensatos do cenário público evitam deformações propagandísticas. O título dado ao artigo do professor foi Abandonando a Casa do Papai Getúlio. Derivado do último parágrafo do texto, uma crítica específica à contribuição sindical obrigatória de assalariados em empresas, hoje decisiva para a sobrevivência de muitos dos 11 mil sindicatos de trabalhadores e 5 mil patronais. É uma crítica bem fundamentada. Sindicatos e entidades patronais deveriam viver das contribuições de seus associados e da prestação de serviços. Mas seja qual for a transição imaginada, ela deve ser cautelosa. O varguismo é apontado como vilão por José Emílio Teixeira, mas sua argumentação não convence. Ele cita uma frase do primeiro-ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, anacronicamente estigmatizado como avô do senador Fernando Collor. O governo espera que patrões e empregados se entendam sob as vistas vigilantes do Estado. Isso é de novembro de 1930. Essa vigilância decorreria de uma preocupação maior com o comportamento dos patrões ou dos empregados? Pense no passado presente escravagista antes de responder. De acordo com o verbete dedicado a Lindolfo Collor no Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, o ministro, aspas, contou com nomes como Joaquim Pimenta e Evaristo de Moraes, precursores do direito social do Brasil e participantes dos movimentos populares durante a década anterior, e George Street, empresário paulista notabilizado pelos melhoramentos sociais que introduziu em suas fábricas. Fecha aspas. O primeiro, o Collor, não parecia exatamente interessado em massacrar trabalhadores, submetendo-os à vigilância implacável do Estado. A Justiça do Trabalho, outra criação de Getúlio, é hoje apontada pelo empresariado como excessivamente enviesada em favor dos trabalhadores, o que de fato é, para o bem e para o mal. E isso já é outra discussão. Um autor britânico, Richard Byrne, escreveu numa biografia de Getúlio, publicada em 2012, que as conquistas mais significativas da era Vargas foram o início da proteção ao trabalho e, aspas, a legislação de bem-estar social. O modelo das relações de trabalho adotado por Vargas data de 31, tem, portanto, 86 anos de idade.
atravessou duas ditaduras, a do próprio Vargas, do Estado Novo, e a militar, de 64. Nesse período, o país teve 4 constituições e mudou 7 vezes de sistema monetário. Fernando Henrique falou em sepultar a era Vargas. Lula fez carreira propondo a mesma coisa na arena sindical e das relações de trabalho. Não aconteceu mudança. O próprio Teixeira, da Fundação Dom Cabral, escreveu que a consolidação das leis do trabalho de 1943, aspas, contém muitas normas de qualidade que devem ser motivo de orgulho para os brasileiros, pois colocam o nosso país no nível dos mais civilizados do mundo, garantindo aos trabalhadores direitos vitais para a sua plena cidadania. Não é tanto assim, mas o elogio contrasta com o tom de demolição da casa do papai Getúlio. É isso.